Olá, muito bem, aqui é novamente o pastor Eurico Serra do Renovar para Transformar, com mais uma mensagem para edificação da sua fé. A nossa mensagem de hoje tem como base o livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 23, que nos diz dessa forma: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Essa é a nossa mensagem de hoje, no livro de Marcos, uma mensagem para edificação da nossa fé para os dias que vivemos, e nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente crer é sentimento ou concordância mental. Somente obedecer é automatismo ou irracionalidade. Fé é crer na palavra de Deus e obedecer a mesma. Isso é fé. Assentimento é diferente de fé. Exemplo: Jesus ia andando por sobre as águas na quarta vigília da noite, e os discípulos ficaram assustados, nervosos, quando viram andando sobre as águas e gritaram: socorro, é um fantasma. Jesus, porém, disse: não é um fantasma, sou eu, Jesus, não temais. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. O assentimento mental, ele acredita, concorda em tudo que se fala, em tudo que a Bíblia registra, só não crê que funciona para ele. Tudo é verdade, Deus é real, Deus existe, Jesus é real, mas para ele não. Então, Jesus disse: sou eu, Jesus, não tenho medo. Pedro creu e agiu, tentando fazer o que o mestre estava fazendo. A fé, ela crê e age, ela tem uma ação envolvida. Como se Pedro dissesse: se eu tiver dele a palavra, sim, eu vou. Jesus disse: vem. Quando Jesus disse: vem, Pedro, automaticamente crendo, obedeceu e foi. Se algum dos outros discípulos tivesse com a mesma fé que Pedro estava naquele momento, teria dito: espera aí, eu vou também. Ou seja, eu quero ir, teria alguma reação. Mas como eles não tinham a mesma fé, eles estavam com o assentimento mental, ninguém falou nada. Até porque não estavam conhecendo. Mas quando Jesus foi se aproximando do barco com Pedro, todos que estavam no barco o reconheceram. Mas qual foi o deles que, depois de Pedro, disse: Senhor, eu também gostaria de andar sobre as águas, eu também quero andar sobre as águas? E não falou. Mas já tinha conhecido, já tinha reconhecido que era o mestre que estava andando. Só Pedro quis fazer o que o mestre fazia naquele momento em que Jesus estava caminhando sobre as águas. Aproximando-se do barco, então, eles reconheceram, mas quem foi o próximo? Nenhum foi o próximo. Assim funciona o sentimento mental. Por exemplo, eu sei que é o mestre, sei que ele está andando sobre as águas, sei que ele pode. Claro, ele pode, pois ele é o Filho de Deus. Ele é perfeito, santo e justo. Eu não posso, por quê? Porque eu sou imperfeito, sou injusto. Então o sentimento mental joga um monte de dificuldade e não age na fé. A fé, ela rompe todas essas barreiras. Pedro não pensou: sou imaturo, sou imperfeito, sou pecador, sou inseguro. Não. Quando Jesus disse: vem, Pedro automaticamente foi. Porque a fé, ela age, a fé é agora. A fé é nesse momento.
Eu sei, o mestre pode andar, mas eu não. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Eu sou pecador imperfeito. E daí por diante, quando que a palavra de Jesus para nós, para aqueles que creem, é: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Ou seja, ele nos dá a permissão de fazer a mesma obra que ele fez, as mesmas obras que ele fez. Ele nos dá essa permissão para fazer, mas o sentimento mental nos impede, nos sabota, ele nos paralisa, nos neutraliza. Então nós jogamos tudo para Deus, para Jesus como Filho de Deus. E não pensamos no Jesus homem, 100% homem, que estava ali pelo Espírito Santo como nós estamos. O Espírito Santo estava sobre ele, na vida dele atuando, e ele pela fé estava fazendo aquilo e disse que nós também pela fé podemos fazer. Mas o sentimento mental, ele não permite, mesmo sabendo que está escrito em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. João 14, 12. A fé está liberada por Deus para que nós, agindo por ela, possamos fazer coisas grandes. Ele nos ferramentou para isso, para que possamos fazer coisas grandes. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, vou ler algumas passagens para você, para que esta mensagem não se torne longa demais e para que você chegue até o final. Eu quero ler algumas referências, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Marcos 11,23 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse, ele terá tudo o que disser. Em Mateus 17,20 diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele irá, e nada vos será impossível. Em Marcos 9,23, Jesus diz de novo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Em Hebreus 11:12, registra as palavras de Jesus dizendo: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Jesus entrou com um sacrifício único. Ele fez tudo o que precisava ser feito para que nós pudéssemos ter de volta a nossa identidade que foi roubada por Satanás lá no Éden, quando o primeiro casal suicidou-se, Adão e Eva, porque a palavra de Deus para eles era: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a palavra de Deus não registra Satanás colocando o fruto na boca de Eva e de Adão. A Bíblia diz que Eva pegou o fruto e comeu, e deu ao seu marido, que também pegou e comeu. Ou seja, suicidaram-se. O primeiro casal suicidou-se espiritualmente naquele momento. Então, Jesus resgatou a aliança, foi no inferno, tirou a chave do inferno e da morte, resgatou tudo e devolveu o poder para nós usarmos através da fé. Mas o sentimento mental e a concordância mental, ele nos impede de desfrutar do que Deus tem nos permitido através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Sua morte na cruz e ressurreição ao terceiro dia, nos retornando a identidade que foi nos dada no começo, quando Deus criou o homem.
Em João 17,4 diz assim, Jesus falando, dando relatório, a palavra viva dando relatório para Deus, o Pai. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Ou seja, Jesus veio e finalizou a obra para a qual o Pai Deus o enviou para realizar. E quando nós oramos pedindo para que Ele faça o que Ele já fez, é como se estivéssemos dizendo: o que você fez não deu certo. Faz outra vez. Tenta de novo para ver se funciona. Porque o assentimento mental, que é a concordância mental, nos faz crer que Deus existe, mas não agimos na palavra. E a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, mas porém não obedecem. Então a palavra, a fé é crer na palavra e obedecer o que a palavra diz. Em João 18,30, Jesus disse: está consumado, ou seja, está tudo feito. Em Hebreus 9,26, registra o mesmo assunto. A primeira epístola de Pedro, 2,24, diz assim: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foste curado. O verbo está no passado, fostes curado. A fé é a certeza de que você é curado. Mas o sentimento mental, ele funciona pela crença nos sentidos. Então os sentidos são o comprovante das doenças e enfermidades. O sentido, a palavra de Deus pela fé diz: você foi curado. Jesus levou todas as suas enfermidades. Satanás vem pelo sentido e diz para você: você não está curado. Se você estivesse curado, você estaria pisando direito no chão. Você não está nem podendo pisar direito. Como você está curado? E o sentimento faz com que você concorde. É mesmo, verdade. Não estou curado, é porque eu não tenho fé. Se eu tivesse fé, eu seria curado. Mas como eu não tenho, aí você passa a mudar a confissão que você tinha feito, confessando a crença e o poder da palavra de Deus. João 16,24 diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, Deus quer que a nossa alegria seja completa. Jesus quer que a nossa alegria seja completa. Se você está enfermo, doente, acamado, então sua alegria não está completa. Mas Jesus quer que seja completa. Romanos 8,11 diz assim: o mesmo Deus que ressuscitou dos mortos a Cristo, Jesus, vivificará vossos corpos mortais através do seu Espírito que habita em vós. O mesmo Deus que levantou Jesus dos mortos, ele vivifica os nossos corpos mortais. Pelo seu Espírito Santo que habita em mim e em você, que acredita que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam, que ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia. Se você crê assim, esse Espírito já está em você. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos é o mesmo que vivifica o vosso corpo mortal. E quando a Bíblia fala mortal, está falando desse corpo de carne que habita o seu Espírito. Se não dizia vivifica o vosso corpo espiritual, quer dizer, você poderia dizer na glória, na eternidade, pode acontecer, depois do arrebatamento, mas não, está falando do corpo mortal. Esse corpo agora, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. 1 João 5,4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem essa fé em você, então você tem a vitória que vence o mundo. Mas o sentimento mental, a concordância mental, faz com que você creia na impossibilidade, que tudo é impossível. Quando a Bíblia diz tudo é possível, o sentimento mental e a concordância mental para você entender que tudo é possível para Deus, mas para você não. Quando a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, você é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem essa vitória que vence o mundo, eu tenho, nós temos. Deus tem colocado a fé dele em nós. E o Espírito dele habita em nós para nos dar a garantia dessa conquista, dessa vitória. Romanos 10,17.
A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você perceber, em Josué, Deus diz para Josué: não se afaste ou não se aparte da sua boca as palavras deste livro. Em alguma tradução diz o livro desta lei. Então, a palavra precisa ser falada para que a fé venha, porque a fé vem por ouvir. Então você precisa ouvir a palavra de Deus sendo falada por você para que a fé venha, e a palavra traz a fé, e a fé traz os milagres. E os milagres faz com que você glorifique a Deus, e os que estão à sua volta também glorifiquem a Deus pelos milagres realizados por Jesus, através do Espírito Santo na sua vida. 1 Coríntios 3, 21 e 22 diz assim: portanto, não tenham orgulho de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo o que vocês precisam. Ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los. Ele deu-lhes o mundo inteiro para usarem, e a vida e até a morte são servos de vocês. Ele deu-lhes todo o presente e todo o futuro. Tudo é vosso. Está aí a garantia da fé. O que Deus deu para nós, e tudo é nosso. 1 João 4,17 diz assim: dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. Novamente a colocação está no presente: nós somos, não seremos. O sentimento mental dá força para a esperança, que joga tudo para o final, como Marta disse: eu sei que Lázaro ressuscitará na ressurreição do último dia. Só que Jesus disse: eu sou. Não simplesmente fui ou serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou agora. A fé dá para você a vitória agora, se você crer. Em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou e nós temos a plena redenção, plena, plenitude. Romanos 6,14 diz assim: o pecado não tem mais domínio sobre nós. Colossenses 2, 9 e 10: estáis aperfeiçoados. João 1,16: da sua plenitude temos recebido graça sobre graça, plenitude. Jesus veio para que você e eu tenhamos vida plena, vida abundante, vida completa, aqui e eterna no porvir. Muitos têm esperança e concordância mental ao invés de fé. Você não tem esperança por aquilo que já possui. O que você já possui, você não precisa esperar, porque você já tem. E o que a Bíblia diz que já é isso que você tem, por que você teria sua esperança? Ou por que você não tem fé, que é a certeza das coisas que esperamos, a convicção das coisas que não vemos? A fé, ela é a certeza. A esperança projeta o seu presente para o futuro, enquanto a fé traz o que seria futuro para o presente. Jesus disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. A voz da esperança disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A voz da fé diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. A fé não simplesmente foi ou será, a fé é o firme fundamento. Hebreus 4,14 nos fala o seguinte: devemos reter a confissão. Mantenha firme sua confissão de fé. Não permita que nada faça você retroceder. E a alma do Senhor terá prazer em você. Que Deus disse: o meu justo viverá pela fé, ou da fé. Mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então não permita que nada faça você retroceder. A alma do Senhor terá prazer em você. Hebreus 11:38. Faça como Elias. O moço disse: não estou vendo nada. Ele disse: continua olhando. Continua vendo que você, continua olhando que você vai ver daqui a pouco. Quando alguém sugerir que não está vendo mudança nenhuma em você, não está vendo nenhuma transformação, então você diga como ele disse para o moço dele: continue olhando, você vai ver. E o moço continuou olhando. Quando foi na 7ª vez, ele olhou e disse: eu estou vendo. Ele foi ver na 7ª vez o que ele já tinha visto quando ele dobrou os joelhos para orar. Então a tua fé, ela funciona quando você dobra o joelho para orar, já está acontecendo.
Com Daniel foi assim, o anjo disse, olha, no primeiro dia que tu propuseste em teu coração a orar, as tuas orações foram ouvidas no primeiro dia. Então a fé, ela faz acontecer agora. No mundo espiritual já está acontecendo nesse momento. Nesse momento que você está ouvindo essa palavra aqui, a fé já está fazendo acontecer. Só que a fé como semente, como um grão de mostarda, e você sabe que o processo da semente, ela cresce primeiro para baixo, para dentro da terra, e depois que ela vem para fora da terra. Então a fé, ela começa para a parte de dentro. Enquanto o moço não estava vendo nada, Elias já tinha visto a chuva. Ele disse, eu ouço um ruído de uma grande chuva, porque a fé, ela te faz ver e ela te dá certeza. Então as mudanças, elas acontecerão na proporção que a sua fé for amadurecendo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E os 3 pontos principais é: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra precisa estar perto de você, na sua estante, na igreja que você congrega, na sua sala, em um lugar, mas precisa estar na sua boca para poder ir para o coração. Porque quando a palavra vai para o coração, ela é processada, fortalecida e ela volta do coração para a boca, ou seja, do espírito para a boca. E a boca passa a falar daquilo que o coração está cheio. E o coração estando cheio da palavra da fé, que é a palavra que pregamos, as palavras vêm com fé. E a fé produz os milagres, porque o Espírito Santo que está em você realiza isso. Então fortaleça a sua fé pela palavra, que em 1 João 4,4 diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o maior está em você, a vida está em você, a provisão está em você, o livramento está em você, a salvação está em você, a saúde está em você. Tudo que você pensar de bom, foi que nós lemos lá esse tudo é vosso. Então creia, tome posse pela fé de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Receba a sua bênção. Fortaleça-se. Tome posse, creia. O milagre é seu pela fé, em nome de Jesus. Que a graça de Deus seja multiplicada sobre a sua vida. Que o Espírito Santo que está em você vivifique seu corpo mortal nesse momento. Que o Espírito Santo que está em você possa ter liberdade para externar o poder que está para ser usado em você e através de você. Aqui o Serra do Renovar para Transformar, mais uma vez com uma reflexão para o fortalecimento de sua fé. Comente, deixe seus comentários embaixo na mensagem. Compartilhe com algumas pessoas que você tem no seu ciclo de amizade, nas redes sociais. Curta e seja mais um propagador do reino de Deus, das boas novas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seus projetos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.